Dando continuidade ao nosso estudo sobre a fotomorfogênese nas plantas, nessa videoaula nós vamos ver a importância ecológica dos fitocromos envolvidos no processo de percepção do sombreamento nas plantas, no que nós chamamos de uma resposta de evitação da sombra típica de plantas de sol. Ou seja, como que as plantas sabem que elas estão na sombra? É isso que nós vamos entender nesta videoaula. E se vocês imaginarem uma árvore com bastante folha, bem frondosa, e está sendo exposta ao sol, vocês podem perceber que as folhas mais superficiais dessa árvore, elas estão interagindo com a maior quantidade de luz. E na luz branca que chega do sol até a superfície das plantas, nessas folhas, elas vão absorver principalmente a luz vermelha e a luz azul, que vai ser utilizada para a fotossíntese. Então a grande maior parte da luz vermelha é captada pelas folhas que estão na superfície dessa árvore. Internamente vai continuar passando, a luz vai entrar lá dentro, só que não vai entrar tanta luz vermelha mais, porque a maior parte da luz vermelha foi absorvida pelas folhas da superfície dessa árvore. Lá dentro vai ser um ambiente com menos luz vermelha. E, portanto, se eu tenho menos luz vermelha, proporcionalmente, eu vou ter mais luz vermelha extrema. Então, do lado de fora dessa árvore imaginária, exposto ao sol, eu tenho mais luz vermelha. No interior daquela planta, eu tenho mais luz vermelha extrema, porque a maior parte da luz vermelha foi absorvida para ser utilizada pelo processo da fotossíntese. E essa relação que existe entre a luz vermelha e a luz vermelha extremo é que nós chamamos de zeta. Zeta é a relação entre comprimentos de onda, entre a luz vermelha e o vermelho extremo. Ele é adimensional, é uma razão que existe que mostra a quantidade de luz que está preponderante naquele ambiente. Se vocês quiserem usar a terminologia zeta, ótimo. Se vocês optarem por não utilizar a terminologia zeta e falar em termos da luz que está preferencialmente naquele ambiente, está certo também. Então, zeta nada mais é do que a relação entre a luz vermelha e a luz no vermelho distante. Então, se eu tenho um zeta elevado, significa que eu tenho mais luz vermelha naquele ambiente. Se eu tenho um zeta mais baixo, ou seja, o denominador fica maior, eu tenho mais luz vermelha extrema naquele ambiente. Lembrando sempre da relação que existe de interconversão entre o fitocromo vermelho e o fitocromo vermelho extremo. Então, se eu tenho um ambiente que eu tenho mais luz vermelha, eu vou ter mais fitocromo na forma de fitocromo vermelho extremo ou distante. Se eu tenho um ambiente com mais luz vermelha distante, eu vou ter minhas plantas com maior quantidade de fitocromo na forma de fitocromo vermelho. E essa quantidade de luz, então, o zeta, afeta essa razão que vai existir entre o fitocromo vermelho e o fitocromo vermelho distante. Novamente, nós temos o fitocromo vermelho em presença da luz vermelha, formando o fitocromo vermelho extremo. Agora, o fitocromo vermelho extremo, em presença da luz vermelho extremo, forma o fitocromo vermelho. Essa razão que existe entre os fitocromos vermelho e o fitocromo total é chamado de Φ. Φ nada mais é do fitocromo vermelho distante sobre o fitocromo total. Então, se eu tenho um ambiente que eu tenho mais luz vermelha, significa que eu tenho mais fitocromo na forma de vermelho extremo. Ou seja, se eu tenho um zeta maior, o que significa zeta? A relação que existe entre a luz vermelha e a luz vermelha extrema. Se eu tenho um zeta maior, significa que no ambiente eu tenho mais luz vermelha. Se eu tenho mais luz vermelha, significa que eu tenho maior quantidade de fitocromo vermelho extremo. Se eu tenho maior quantidade de fitocromo vermelho extremo, significa que eu tenho maior Φ. Por outro lado, se eu tenho um ambiente que tem mais luz vermelho extremo, significa que eu vou ter mais fitocromo na forma de fitocromo vermelho. E se eu tenho mais luz extremo, significa que o meu zeta é um zeta menor. Por quê? O zeta é a relação entre a luz vermelha e a luz vermelha extrema. Se eu tenho mais luz vermelha extremo, eu vou ter um zeta menor, porque o denominador está maior. Esse zeta menor, significando que eu tenho mais luz no vermelho extremo, vai fazer com que eu tenha maior quantidade de fitocromo vermelho. Ou, em outras palavras, menos fitocromo na forma de fitocromo vermelho distante. Consequentemente, eu tenho um Φ menor. Revejam isso quantas vezes forem necessárias, que é importante que vocês compreendam esta relação que existe entre o zeta e o Φ. Aqui nós temos algumas situações bastante práticas. Plantas expostas ao sol. Quando eu tenho uma planta que está exposta ao sol,
significa que naquele ambiente eu tenho uma maior quantidade de luz vermelha. Se eu tenho uma maior quantidade de luz vermelha, significa que o zeta naquele ambiente é um zeta maior. Consequentemente, eu vou ter mais fitocromo na forma fitocromo vermelho distante. Consequentemente, o Φ vai ser maior. Porém, dentro de um dossel, ou seja, num ambiente mais sombreado, eu vou ter uma maior quantidade de luz vermelha extrema. Por quê? Porque a maior quantidade da luz foi absorvida pelas folhas que estão expostas diretamente ao sol e já captaram a luz vermelha. Então, dentro do dossel tem mais luz vermelha extrema. Se eu tenho mais luz vermelha extrema, significa que eu tenho um zeta mais baixo. Por quê? Porque o zeta é uma relação entre a luz vermelha e a luz vermelha extrema. Se eu tenho mais luz vermelha extrema, está no denominador, significa que meu zeta é menor. Consequentemente, com mais luz vermelha extremo, eu tenho mais fitocromo na forma fitocromo vermelho. Consequentemente, eu tenho menos fitocromo vermelho distante. E isso significa que o meu Φ é mais baixo. E aqui está mostrando isso nesse esquema. Na luz do dia, essa primeira linha, eu tenho o valor de zeta variando entre 1.15 e 1.25. Zeta é a relação entre a luz vermelha e a luz vermelha extrema. Se o zeta está maior do que 1, significa que eu tenho mais luz vermelha do que vermelho extremo naquele ambiente. Por outro lado, no interior do dossel, numa cultura de trigo, eu tenho zeta variando de 0,2 a 0,5. O que é zeta? Zeta é a relação entre a luz vermelha e a luz vermelha extrema. Se ela está menor do que 1, significa que eu tenho mais luz vermelha extremo naquele ambiente do que eu tenho de luz vermelha. E essa tabela mostra a mesma coisa novamente aqui. Na luz do dia, eu vou ter uma relação entre a luz vermelha e a luz vermelha extrema, ou seja, o zeta, variando em torno de 1.19. Ou seja, maior do que 1 significa que eu tenho mais luz vermelha do que vermelho extremo naquele ambiente. Porém, no interior do dossel de uma era, plantação de era, eu vou ter a minha relação caindo para 0.13. O que significa 0.13? É uma relação menor do que 1. Se é menor do que 1, significa que eu tenho mais luz vermelho extremo naquele ambiente do que luz vermelho. É isso que está mostrando. E essa relação entre o zeta vai afetar diretamente o Φ. Se eu tenho mais luz vermelha no ambiente, eu tenho um zeta maior do que 1, eu vou ter fitocromos, preferencialmente na forma fitocromo vermelho distante. Então eu tenho um Φ maior. Por outro lado, se eu tenho um zeta menor do que 1, significa que eu tenho mais luz vermelho distante naquele ambiente do que luz vermelho. Isso faz com que o fitocromo na forma fitocromo vermelho distante é convertido na forma fitocromo vermelho. Então eu tenho menos fitocromo vermelho distante, eu tenho um Φ mais baixo. Ou seja, essa variação entre o vermelho e o vermelho distante permite que as plantas consigam saber em que ambiente que elas se encontram, se o ambiente é sombreado ou não sombreado. Por quê? Porque ele vai afetar diretamente a quantidade de fitocromo vermelho distante que está presente naquele ambiente. Então a planta percebe a luz forma fitocromos em formas distintas, e esses fitocromos é que vão determinar se aquele ambiente é um ambiente iluminado ou é um ambiente sombrio. E assim a planta vai responder a essa situação do ambiente em termos de luz. E qual a resposta que a planta vai apresentar em termos dessa presença? Vai apresentar o que nós chamamos de estiolamento. E o que é estiolamento? Estiolamento está representado aqui do lado esquerdo com uma fotografia e do lado direito com um desenho. Do lado esquerdo, na fotografia, nós temos essa planta mais à esquerda, é uma planta normal crescendo em presença de luz. Do lado direito dessa foto, nós temos plântulas crescendo no escuro. Vocês podem ver que ela tem um hipocótilo bem maior, não houve formação de clorofila, as folhas, os primórdios foliares não estão abertos. Isso é característico de estiolamento. A planta cresce mais para tentar atingir o ambiente com mais luz. Aqui do lado direito nós temos, nessa mais à direita, uma plântula crescendo em presença de luz. E do lado esquerdo nós temos essa mesma plântula crescendo no ambiente do escuro. Vocês podem ver, ela forma um hipocótilo bem mais alongado, não abre os primórdios foliares, não há formação de clorofila. Isso é uma característica típica de uma planta que está crescendo no escuro. E o que faz com que ela mude de uma forma para outra, de estiolada para voltar a ter o seu crescimento normal, é a qualidade da luz no ambiente, é o zeta do ambiente. É isso que nós vamos entender aqui agora. Dentro de um dossel, na copa desse dossel, tem plena disponibilidade de luz. Tem muita luz vermelha chegando ali em cima. Porém, essa luz vermelha é absorvida para fazer a fotossíntese e o pouco de luz que entra ao longo do dossel
vai ser mais rico em vermelho distante. Então, neste ambiente eu tenho pouca luz vermelha, eu tenho mais luz vermelha distante. Ou seja, esse ambiente é um ambiente com zeta mais baixo. Enquanto que na copa das árvores, na extremidade dela, nos exteriores do dossel, ali eu tenho um ambiente com zeta maior. Enquanto que dentro do dossel eu tenho um ambiente com zeta menor. Seja no ambiente natural ou seja no ambiente agronomicamente cultivado. Isso afeta diretamente como as plantas crescem ali dentro. E esse gráfico nos mostra exatamente isso. Vamos entender isso aqui com calma. Aqui nas ordenadas, no eixo Y, eu tenho o alongamento do caule. Esse alongamento está expresso em logaritmo, mas independentemente disso, quanto maior for esse valor, mais alongada a planta está. Enquanto no eixo X eu tenho fitocromo vermelho distante sobre fitocromo vermelho mais fitocromo vermelho distante. Eu tenho aqui o meu Φ. E vamos focar, para facilitar o nosso entendimento, vamos focar no fitocromo vermelho distante. Quanto maior for este valor, ou seja, que está variando de 0 até 0,8, quanto maior for esse valor, mais fitocromo vermelho distante eu tenho nessa planta. E se eu tenho mais fitocromo vermelho distante nessa planta, significa o quê? Significa que eu tenho mais luz vermelha. Quanto menor for esse valor, significa que eu tenho menos luz vermelha, eu tenho mais luz vermelho distante. E aqui nós temos duas situações distintas. Nós temos as plantas de sombra e nós temos as plantas de sol. Vamos falar primeiro sobre a planta de sombra. Plantas de sombra são plantas evolutivamente selecionadas para crescer naquele ambiente com baixa iluminação. Então elas são fisiologicamente adaptadas àquela situação. Elas são anatomicamente adaptadas àquela situação. Então ela tem folhas mais largas, tem menos parênquima palissádico, elas têm pontos de compensação de luz mais baixo, taxa respiratória mais baixa. Então para ela não importa o que esteja acontecendo no ambiente, ela sempre vai ter o mesmo comportamento, independente do zeta. Ou seja, independente da quantidade de luz vermelho sobre vermelho extremo naquele ambiente. Ela vai sempre responder de forma semelhante, porque ela já está adaptada àquela situação. Porém, as plantas de sol não. As plantas de sol não estão evolutivamente adaptadas a uma situação de baixa iluminação do ambiente. Quando elas se encontram em uma situação com baixa iluminação, abaixo do seu ponto de compensação luminoso, ela tende a responder em termos de crescimento, aumentando o seu crescimento, tentando fugir daquela situação limitante para ela em termos de iluminação. Então, quando a planta de sol está no ambiente normal, ou seja, no ambiente em que eu tenho mais fitocromo vermelho distante, ou seja, no ambiente mais rico em luz vermelha, ela vai crescer de acordo com o seu potencial genético. Porém, à medida que eu vou diminuindo a quantidade de fitocromo vermelho distante, ou seja, no ambiente vai ficando mais rico em luz vermelho extremo, eu vou ter mais fitocromo na forma fitocromo vermelho. Nessas condições de baixo zeta, ou seja, eu tenho mais luz vermelho distante do que luz vermelho. E nesse ambiente com baixo Φ, porque se eu tenho mais luz vermelho extremo, eu tenho menos fitocromo na forma de fitocromo vermelho distante. O que as plantas fazem? Elas estiolam. O que quer dizer, significa estiolar? Ela vai aumentar o seu crescimento longitudinal, tentando sair daquela situação. Quando ela faz esse crescimento, saindo daquela situação, encontra um ambiente com alto zeta, ou seja, um ambiente com mais luz vermelha. Quando ela encontrar este ambiente, a luz vermelha converte o fitocromo vermelho em fitocromo vermelho distante e ele para de estiolar. Ou seja, quando o ambiente tem maior quantidade de luz vermelha, significa que tem um alto zeta, tem um alto Φ, então ele não vai estiolar. Porém, quando o ambiente tem maior quantidade de luz vermelho extrema, ele vai ter um zeta menor e vai ter um menor Φ também. Em outras palavras, o que é que o fitocromo vermelho extremo está fazendo? Ele está paralisando o estiolamento. Então, é o que nós chamamos de deestiolar, paralisar o estiolamento. Então, repetindo, planta de sombra não tem nenhum efeito em termos de estiolamento, só serve para plantas de sol. Se no meu ambiente está mais enriquecido de luz vermelho extremo, significa que a maior quantidade do fitocromo vai estar na forma de fitocromo vermelho, consequentemente a minha planta de sol estiola.
À medida que ela vai estiolando, em determinado momento ela atinge um ambiente que vai estar mais rico com luz vermelho, com zeta maior. Quando ela encontra esse ambiente com mais luz vermelho, o fitocromo vermelho é convertido em fitocromo vermelho extremo. E o fitocromo vermelho extremo é a forma ativa. E qual que é o papel dele? Parar o estiolamento, deestiolar. Então, neste caso, o fitocromo vermelho extremo, ele induz o deestiolamento da planta. Ela para de estiolar e agora ela vai crescer naquele ambiente naturalmente. Se por acaso essa planta for novamente sombreada, o processo todo vai se repetindo. E assim as plantas vão crescendo num dossel. Isso é extremamente importante na determinação de espaçamento entre culturas, principalmente quando se considera culturas perenes. Então é extremamente importante o estudo do espaçamento de plantio, seja entre linhas, seja entre plantas, para que você evite o estiolamento das suas plantas. Porque uma vez estiolada, ela é mais fácil de tombar. Porém, pode ser que seu interesse seja o estiolamento. E aí então você faz uma plantação mais adensada. Mas se você não quer o estiolamento, você faz uma plantação mais distanciada entre as plantas. Porque as plantas vão competir pela luz para fazer o processo da fotossíntese, assim como vão responder à quantidade de luz que tem naquele ambiente que vai afetar o seu estiolamento. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!